A cachalote é a maior baleia com dentes do mundo. Ela costuma vir à tona para respirar por até 8 minutos, depois submerge. Essa baleia nunca abandona o seu grupo de origem e o alimento preferido da cachalote é lula. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe a edição de número 28 desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Bom, pessoal, em jornalismo, suíte é o termo usado para as matérias apuradas depois de um fato principal. Por exemplo, todas as reportagens feitas hoje sobre a Operação Sequaz da Polícia Federal, que trouxe à luz os planos criminosos de sequestro, tortura e morte de políticos, juristas e agentes da lei, trazem informações novas. Por exemplo, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e atual senador do União Brasil, o Sérgio Moro e a família dele, seriam o alvo principal do PCC. Qual foi a notícia mais importante do dia hoje? Em consequência disso, que a gente ficou sabendo ontem, foi de que em janeiro deste ano, o Sérgio Moro já havia sido informado de que ele estava numa lista como alvo dos criminosos do PCC, ok? Por que que isso aconteceu? Porque, através das investigações, entrevistas, o próprio promotor Lincoln Gaquia, né, que investiga a facção criminosa que hoje está ramificada por todos os estados brasileiros, avisou o Sérgio Moro. Então ele já sabia disso, que podia acontecer a qualquer momento um atentado contra ele. Tanto que ele conseguiu do presidente do Senado, Pachecão, né, a proteção da Polícia Legislativa para ele. Ok, isso é uma informação, mas apesar de todas as provas reunidas pela Polícia Federal, que acabou resultando na prisão de criminosos, na apreensão de dinheiro e bens como joias e automóveis e motos e tudo mais, o que que aconteceu? O que que criou um fato novo? A declaração infeliz do sindicalista de elite. Veja essa. Eu acho que é mais uma ação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. E essa declaração aí, pessoal, não contribui em nada com o trabalho, com o esforço que a gente viu da imprensa e dos aliados, né, especialmente ministros como Paulo Pimenta, como o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, em dizer que ninguém podia fazer uma ligação entre o sindicalista de elite e toda esse plano aí macabro do PCC. Até aí a gente concorda, ninguém vai fazer esse tipo de ligação, afinal de contas não existe no histórico do PT nenhum crime sem solução, não é? Como tipo o caso do prefeito de Santo André, o Celso Daniel, o caso daquele outro prefeito também lá de São Paulo, o Toninho, né, do PT. Enfim, a gente sabe que o PT é um partido limpo, completamente incólume, né? Nada cola nele com acusações criminais, a gente sabe disso. Mas, tirando todo o sarcasmo aqui dessa história, esse tipo de declaração feita hoje no Rio de Janeiro não ajuda, principalmente depois daquela entrevista onde ele declarou claramente que o objetivo dele, depois que saísse da prisão, né, de 580 dias de cárcere, vamos dizer assim, né, que a intenção dele seria ferrar o Sérgio Moro. E é claro que o Sérgio Moro, de bobo, só tem a voz, né, e aquele jeito interiorano, ele está surfando nessa onda. Foi o palanque ideal para ele programar aí uma candidatura à presidência da República, ou até uma candidatura a vice, né?
em 2026. Vamos lá, o Moro está aproveitando o holofote para vender o seu peixe. O senador anunciou ontem um projeto de lei para criminalizar o planejamento de atentado contra agentes da lei. E é claro que isso aí só serve para alavancar a popularidade do Sérgio Moro. Ele precisa recuperar um nicho, não é, de eleitores do próprio presidente Bolsonaro. Vocês lembram do caso da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro? Ele saiu atirando, dizendo que o presidente Bolsonaro queria interferir diretamente na Polícia Federal para criar uma Polícia Federal que servisse ao governo dele. O presidente rechaçou essa acusação, provou que não tinha nenhuma interferência, que a escolha dele era prerrogativa legal através da Constituição, não é? Queria colocar o Ramagem na diretoria geral da Polícia Federal. E o Sérgio Moro trabalhou contra essa decisão. Por quê? Porque ele tinha levado para dentro da Justiça, né, da pasta da Justiça, a equipe que ele montou lá no Paraná na Operação Lava Jato. A gente lembra desse caso. E o Sérgio Moro acabou saindo como traidor. Então ele precisa aproveitar essa grande oportunidade para poder tirar essa pecha de traidor, para sair como herói. Mas essa é uma situação meio complicada, pessoal. Ele vai ter que trabalhar muito. E a gente está vendo que a mídia está dando todo o espaço para o Sérgio Moro. Ele vai surfar nisso aí como ele surfou durante a Operação Lava Jato. Eu sempre comentei aqui que o Sérgio Moro acabou parando no Ministério da Justiça porque a Bia Kicis aproximou ele do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes levou ele até o presidente Bolsonaro. Parece uma situação meio forçada, né? Pois é, isso sempre vai ficar na cabeça da gente. E aí, depois de conversar com o presidente Bolsonaro, ele acabou recebendo o convite. Para o presidente Bolsonaro, foi uma tentativa, né, de agradar a parte do eleitorado que tinha o Sérgio Moro naquela época como um verdadeiro herói, porque afinal de contas ele botou o chefe da quadrilha petista, né, na cadeia por 580 dias. Então, era difícil ele sair dessa saia justa que armaram para ele colocar o Moro lá, né, na cadeira. E acabou dando no que deu. Mas o presidente Bolsonaro, inclusive, conseguiu sair bem disso, dessa situação toda, que acabou gerando a interferência direta do STF para impedir a nomeação do Ramagem. E foi ali que começou a etapa de cessão de autoridade, de autonomia de governo, que o presidente Bolsonaro deu ao STF. Pois bem, continuando. O presidente Bolsonaro entrou nessa história ontem e a imprensa toda e os agentes de comunicação do PT, que são muito fortes, né, acabaram dizendo que o presidente estava querendo envolver o sindicalista de elite na armação aí, no crime. E o presidente Bolsonaro não fez nada além de prestar solidariedade ao Moro e ao procurador. Enquanto o Moro está já trabalhando para poder se firmar ali como uma terceira via, que eu acho que é mais para vice do que para candidato principal, tá? Eu vou explicar já já. Enquanto o Sérgio Moro está surfando nessa onda, e ele vai aproveitar tudo, ele vai espremer esse limão até a última gota, o presidente Bolsonaro só prestou solidariedade. Eu vou ler aqui o Twitter do presidente. Em 2002, Celso Daniel. Em 2018, Jair Bolsonaro. E agora, Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda. Nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln Gaquia e familiares. A CPMI assombra os inimigos da democracia. Mais nada. Tá aí, bacana. A postura do presidente Bolsonaro é ideal. Sabe por quê, pessoal? Porque o próprio Lincoln Gaquia tá encafifado com essa história, com esse destaque que o Sérgio Moro ganhou nessa história toda. Porque o alvo principal, ele diz que é ele. E eu vou ler essa matéria aqui, ó.
Promotor alvo do PCC está no topo da lista de decretados e questionou o protagonismo de Moro. Talvez esse promotor de São Paulo não seja do PSDB, não tenha ligações com o PSDB, não é? Por isso talvez não tenha ganho esse destaque todo na mídia. Um dos alvos do suposto plano de ataques do PCC contra autoridades brasileiras, o promotor paulista Lincoln Gaquia, está no topo de uma lista de sentenciados à morte pela facção, os chamados decretados, segundo os serviços de inteligência do governo de São Paulo. Coordenador do principal grupo do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, Gaquia assumiu esse posto em 2018, quando assinou os pedidos de transferência de integrantes da cúpula da facção para o sistema federal, entre eles o de Marco Williams Herbas Camacho. Quem é ele? O Marcola, apontado como principal chefe do grupo. Antes mesmo do pedido ser acatado pelo judiciário, os órgãos de inteligência do governo paulista detectaram a fúria de criminosos contra o promotor. Tal descontentamento ficou materializado em uma carta apreendida em dezembro daquele ano, em 2018, com uma ordem da cúpula para matá-lo. Ou seja, esse cara já está no alvo há muito tempo, mas a mídia está dando espaço para quem? Para quem? Para a terceira via. Nessa carta revelada pelo jornal, também havia o nome do coordenador de presídios da região, Roberto Medina. Ao menos 2 mensagens com teor semelhante foram apreendidas pela polícia no sistema prisional paulista, uma delas em 2020, na penitenciária de Mirandópolis, a 594 quilômetros de São Paulo, quando os chefes já estavam no sistema federal. A carta tinha cobranças para a morte dos dois, do Gaquia e do Medina, e foi encontrada com um detento que falaria com um advogado dele, ok? Segundo os integrantes do serviço de inteligência, Gaquia tomou o primeiro lugar mais odiado pelo PCC do ex-secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. Até 2018, Ferreira Pinto liderava a tal lista por causa de ações letais da PM paulista contra os membros da facção. O ex-secretário continua na lista, mas estaria atrás de Medina. Os motivos que levaram Sérgio Moro a entrar na lista do PCC ainda são alvo de análise por parte de integrantes das Forças de Segurança de São Paulo. Isso porque, até o final de 2022, o nome do ex-juiz e senador pela União Brasil não constava na lista de serviços de inteligência paulista sobre os decretados. Isso enfraquece a tese de que ele poderia ter entrado na mira da facção criminosa por ter participado da transferência dos presos ao sistema federal em 2019. Em outubro de 2022, o promotor Lincoln Gaquia chegou a rebater a afirmação feita pelo ex-juiz em uma entrevista de que a transferência do Marcola teve a participação do Moro. Ele já estava se pavoneando, mas isso era resultado já do trabalho do Gaquia. Vocês estão entendendo tudo isso? Bom, vamos lá. Abre aspas, não há e nem poderia haver nenhuma ingerência do governo federal, seja através do presidente Bolsonaro, seja através do ex-ministro Moro, nessa remoção, até porque, como já mencionei, não lhes cumpria fazê-lo. Portanto, é mentirosa a afirmação de Moro que após 2 meses de governo, eles determinaram a remoção de Marcola para o sistema federal. O promotor afirmou que coube ao Ministério da Justiça somente providenciar a logística para a remoção dos presos, em cumprimento à ordem da Justiça Estadual. Eu não acredito que o Moro seja um farsante, como disse o Lularápio. Porém, tudo é muito discutível, né? Tudo é muito estranho nessa história. Tanto as mentiras do Moro para se pavonear, quanto essa afirmação do Molusco. Aí as coisas já começam a funcionar na minha cabecinha que junta peças desse quebra-cabeça chamado política brasileira. Vamos prestar atenção nessa fala aqui do promotor. Nos entristece saber que políticos e até um ex-juiz alterem a verdade para tentar obter algum ganho político dessa história. No final dessa história, fiquei com o ônus da operação, pois o PCC sabe que sou o único responsável por ela e os políticos com o bônus.
Ou seja, o topo da onda, né? A melhor onda para ganhar o prêmio. Enfim, pessoal, é um negócio interessante, né? Política é um negócio interessante. É sujo, mas é legal a gente ficar pensando, né, sobre as possibilidades. E o negócio está tão ruim para o Nove Dedos, pessoal, que a mídia já começa a bater nele. O público, onde ele vai, já começa a vaiá-lo. Ontem, por exemplo, ele esteve lá em Pernambuco para fazer um relançamento, né, de vários programas do governo dele e acabou sendo apupado. Apupar significa vaiar, ou seja, ele mal conseguia falar, deu o recado dele, né, mas foi vaiado durante o evento. Veja aí. Eu queria que vocês soubessem. Eu, quando cheguei aqui, tinha uns companheiros com muita razão da área da saúde discutindo a questão do piso da enfermagem. Essas vaias, pessoal, vinham exatamente do pessoal da enfermagem. O presidente tentou até dar uma resposta, mas o que o pessoal quer é que se faça valer aquilo que o presidente Bolsonaro assinou num decreto, o piso nacional para o pessoal da enfermagem. E esse governo tira dinheiro de tudo quanto é canto, só não paga quem precisa e quem merece, que são os enfermeiros. Tem mais. Olha a Andréa Sadia aí falando do Molusco. Fez uma campanha toda, não tem revanchismo, aqui é só love, Lula paz e amor, Ministério do Namoro, coisa e tal. Olha, Valdo, eu vou te falar, tá me parecendo um hashtag vingativo. Em muitas das declarações dele, sim, que estão contaminando. Geralmente é ministro, assessor que contamina o andamento do governo. Com esse tipo de declaração, quem está contaminando neste momento é o próprio presidente. Todo mundo está dando estocada, inclusive um aliado, pessoal, um aliado que já brigou, inclusive, com o próprio irmão, o chefe do clã. Veja aí, Cid Gomes ataca ministros e defende que PDT reavalie apoio a Lula. Olha o gato subindo no telhado. Senador disse que Alexandre Padilha está levando o presidente Lula para uma tragédia. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, fez uma avaliação com críticas ao presidente Lula e a Alexandre Padilha, que é das relações institucionais, a quem avalia que pode conduzir o governo ao buraco. Cid, que é líder do PDT no Senado, também criticou a aliança de Lula com partidos de centro, o chamado Centrão. A avaliação foi publicada em entrevista ao jornal O Globo. O senador defendeu Carlos Lupe, cacique do PDT e atual ministro da Previdência, no desgaste sobre a decisão de limitar o juro do crédito consignado para aposentados. Gomes disse que Lupe se reuniu com Lula antes da decisão e depois foi desautorizado. As coisas não estão boas. Olha só o fogo amigo, né? E ele foi desautorizado publicamente pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. As críticas a Alexandre Padilha foram mais contundentes. Cid Gomes avaliou que o ministro está levando o presidente sindicalista de elite para uma tragédia. Padilha é o responsável pela articulação política do governo. A crítica foi feita após avaliar a aliança do executivo com o Centrão. Eu tenho a leve impressão de que o Moro não está sendo totalmente cacifado para ser candidato à presidência, mas para pegar um pouco mais de estofo político e recuperar o prestígio dele, nacional, e dar força para uma candidatura à presidência do Geraldo Alckmin, pessoal. O Geraldo Alckmin não comentou nada sobre esse fato. Todo mundo sabe, todo mundo já discutiu isso, que o Sérgio Moro tem uns laços, né, ali fraternos com o PSDB. Regina, mas o Alckmin não está mais no PSDB, ele está no PSB. Eu vou dar aqui mais um detalhe para vocês sobre as baleias cachalotes.
elas não criam laços com outras espécies, mas apenas com o golfinho nariz de garrafa. Não é interessante isso? Elas vêm à tona, ficam por até 8 minutos, depois mergulham novamente. Onde está o Alckmin? Não falou nada, manteve uma certa distância do Sérgio Moro, não deu opinião. Veja só nos tweets dele, que é o principal canal de comunicação, não há um só item, um só post, uma só palavra, nem de solidariedade. Para quê? Para manter uma certa distância, pessoal. O mercado, a mídia, todo mundo sempre torceu pelo Sérgio Moro, não é? Até cogitaram o Dória, mas não deu certo. O Sérgio Moro também caiu em desgraça. Agora ele pode se recuperar com essa história de herói e vítima ao mesmo tempo. Ainda mais que botaram família no meio, né? A ameaça seria matar o Sérgio Moro, a mulher e os 2 filhos. Não existe coisa mais absurda. Mas para um político não existe uma narrativa melhor do que a de vítima. E o brasileiro adora, né, pessoal? Adora. Vamos combinar que o brasileiro, em termos de política, ai, meu Deus do céu, engole qualquer coisa. E antes de terminar, pessoal, porque hoje eu acho que o assunto principal era essa questão aí das suítes sobre o caso PCC, Sérgio Moro e o sindicalista de elite, né? Mas tem outro assunto aqui que eu acho muito importante a gente voltar a falar. Algumas semanas atrás, um deputado federal, um jovem deputado federal, eu critiquei a ação dele porque a forma foi equivocada, mas o conteúdo era muito bom. Ele já alertava para essa ocupação territorial por trans, principalmente no cotidiano feminino, né? E aí, hoje a gente dá de cara com esse noticiário aqui. Essa notícia foi traduzida, tá, pessoal? Atletismo mundial vota para excluir atletas. Olha que notícia boa. Presidente diz que a decisão baseada em, abre aspas, na necessidade abrangente de proteger a categoria feminina, fecha aspas. Presidente do World Athletics, Sebastian Coe, anunciou hoje que a Federação Internacional de Atletismo está proibindo mulheres trans de participarem de competições femininas de elite. A federação, pessoal, proibiu mulheres trans de participarem de competições femininas de elite se elas passaram pela puberdade masculina. Parabéns ao Sebastian Coe, faz jus à tradição heróica dele como corredor, ele foi um grande atleta, né? E se você não sabe quem é o Sebastian Coe, procura saber um pouco mais sobre esse cara. Ele é um grande atleta, campeão olímpico, corria 800 metros e 1.500 metros, né? E venceu a prova de 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e de Los Angeles em 1984, portanto, bicampeão olímpico. E agora, como presidente da Federação de Atletismo Internacional, ele merece todas as medalhas e honrarias por tomar essa decisão corajosa. O Conselho, pessoal, da Federação Internacional de Atletismo votou para reforçar as restrições aos atletas com diferenças no desenvolvimento sexual. O presidente da federação, Sebastian Coe, disse em entrevista coletiva que a decisão de excluir mulheres trans se baseava na necessidade de proteger as mulheres, de verdade, naturalmente mulheres. E ele acrescentou que a Federação Internacional vai formar uma força-tarefa para estudar a questão da inclusão trans, que seria presidida por um atleta transgênero. Claro, atletas trans têm que competir com atletas trans. E o melhor de tudo, pessoal, é que um representante político do nosso Congresso atual já está tomando providências para impedir esse tipo de competição desleal. Deputado propõe proibir atletas trans em competições femininas. O Maurício Souza, ex-jogador de vôlei, é aquele que foi cancelado quando deu apoio ao presidente Bolsonaro, lembra? Pois é, quer criar uma categoria própria para transgêneros. É assim que tem que ser, é lógico isso. Isso é uma atitude certa, essa é a defesa com argumentos corretos,
Não precisa peruca, mas eu acho que o garoto aprendeu. Eleito deputado federal em outubro, o ex-jogador de vôlei Maurício Souza, do PL de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para impedir atletas trans de participar de competições femininas. Além disso, também fez uma indicação ao Ministério dos Esportes para que suspenda a participação de transgêneros em competições olímpicas até a regulamentação legal. O projeto de lei prevê que os atletas trans devem participar de competições em categorias próprias, que seriam definidas em conjunto pelo governo e pelas entidades esportivas de cada modalidade, com critérios que garantam igualdade de condições desportivas entre os participantes. Eu fico muito contente de ver esse tipo de proposição lá no Congresso Nacional, que eu não tenho dúvida que, apesar do lobby de esquerda, será aprovado. Isso já está acontecendo em todo o mundo. Vocês viram essa semana que noticiaram aí que uma lutadora de MMA, que eu já acho um absurdo, uma mulher participar desse esporte. Mas se ela quer ir para lá e quer bater e apanhar, o problema é dela. Mas enfim, que a lutadora que foi lutar com um atleta trans, um homem, portanto, não é, fisicamente, em toda a sua força, ele não ganhava dos homens, aí resolveu ir lutar com as mulheres. Enfim, ele bateu tanto na atleta que ela morreu. É isso que acontece, né? É tudo contra a desigualdade, a diferença entre um e outro. E isso precisa ser revertido. Não é possível mais que a gente continue nesse absurdo. E o pior disso tudo foi que as mulheres se submeteram a entrar nesse joguinho idiota dos progressistas, que é tudo para desconstruir a própria mulher e a força feminina. Enfim, a gente está vendo que o mundo está, pelo menos, não é, botando a cabeça no lugar nessa situação. Eu amei essa notícia e estou muito feliz de trazer essa notícia aqui para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima.